Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula para as turmas de primeiro ano e o tema de hoje é divisão celular. Esse vídeo é a continuação do nosso vídeo anterior, onde a gente falou sobre o núcleo, certo? Mas antes da gente dar início realmente à nossa videoaula, quero pedir para que você não esqueça de se inscrever no canal da nossa escola, deixar o seu like nos vídeos, comentar e compartilhar, certo? A manutenção da vida depende da divisão celular. Então, a divisão celular é uma etapa muito importante, né, na vida dos seres, pois a ela está associada a duplicação do material genético. Ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o nome dado ao conjunto de transformações desde a formação de uma célula até a sua própria divisão, certo? Esse ciclo celular ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a intéfase e, após a intéfase, a divisão celular. E nós vamos ver um pouco mais dessas partes. Na divisão celular, ela pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer por meio de mitose ou por meio da meiose. Vamos entender um pouquinho melhor de cada uma dessas fases do ciclo celular, certo? Vamos dar início pela intéfase. A intéfase é o período onde a célula não está se dividindo. Ela vai se preparar para se dividir, mas ela ainda não está se dividindo, certo? Quais são as características dessa fase, da intéfase? Nessa fase ficam visíveis a carioteca e os nucleolos. Os cromossomos encontram-se na forma de cromatina, quer dizer o quê? Eles estão em filamentos, né, bem finos e longos, não estão ainda condensados. Ocorre a síntese de DNA e a duplicação das cromatinas. Então, as cromatinas já se duplicam, certo? Na intéfase. No citoplasma, ocorre a formação de um novo centro celular, que são um par de centríolos. A intéfase ela é constituída por três fases. É a fase G1, a fase S e a fase G2. Vamos ver um pouquinho do que acontece em cada uma dessas fases, certo? Na fase G1, acontece uma grande, síntese de RNA e proteínas. Também há o aumento do citoplasma. Afinal de contas, a célula vai se dividir em duas. O que era uma vai se dividir em duas. Essa fase G1 pode durar algumas horas, meses ou ser permanente, certo? Em algumas células ela dura horas, em outras células ela dura meses, e em outras células, como os neurônios, ela é permanente. Quer dizer o quê? Que os neurônios não sofrem divisão celular. Eles ficam permanentemente na fase G1, certo? E aí também acontece um ponto de checagem, que é quando a célula vai perceber se está tudo correndo como deveria estar. Se não tem nenhum erro, se não teve nenhum problema, para que quando essa célula for se dividir, ela não leve com ela esse erro, essa diferenciação, para que ela se divida como uma célula normal. Fase S. Ocorre a duplicação do DNA, então o DNA se duplica, começa a se duplicar. Acontece também grande síntese de proteína e síntese de histonas, que também são proteínas. E acontece a duplicação do centrosomo e dos centríolos. Quem acompanhou o vídeo onde a gente falou sobre as organelas, a gente falou que os centríolos são aí peças fundamentais na hora da divisão celular. Já na fase G2, temos uma pequena síntese de RNA e proteínas, porque eles vão ser necessários para o início da divisão. Inicia-se também a condensação da cromatina, certo? É o enrolamento dessa cromatina para que a célula possa progredir para a divisão. Nós temos uma alta produção de energia, do ATP, que é a energia, e também temos um outro ponto de checagem, para ela observar mais uma vez se está tudo pronto realmente, tudo certinho, para que a célula possa se
multiplicar, né? Se dividir. Lá nos primeiros slides, eu mostrei para vocês que existem dois tipos de divisão celular. E nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Vamos iniciar pela mitose, certo? A mitose é um processo de divisão celular através do qual uma célula eucariótica, certo? Lembrem bem, dá origem a duas outras células iguais, né? Semelhantes. Se você observar aí na imagem, nós temos aí a célulazinha representada por esse círculo, né? 2N, que é a célula mãe. Ela tem um número de cromossomos 2N. Se nós formos dar o exemplo da espécie humana, seria 46 cromossomos. Quando essa célula, que era só uma, né, se divide, passa por mitose, ela dá origem a duas células iguais, também com 2Ns, também com 46 cromossomos, no caso dos seres humanos, certo? Então, se lhe perguntar, né, nas questões, o que é a mitose? É o processo da divisão celular, através do qual uma célula eucariótica dá origem a duas outras células, né, semelhantes, iguais a ela. Ela ocorre, como eu já falei, né, nas células eucarióticas, nas células somáticas. São aquelas células que têm um número diploide de cromossomos. Qual a importância e a função da mitose? A mitose, ela é responsável, né, e ela é importante para a regeneração do nosso corpo. Então, quando a gente se arranha, né, com o passar dos dias, nosso corpo ele vai regenerando aquele pedaço, né, aquele local. É importante também para o nosso crescimento, para o crescimento do corpo, certo? Reprodução assexuada, né, nos seres unicelulares, né, já que ele só tem uma célula, quando ele se divide, ele passa por mitose, né, ele está se reproduzindo. E também a produção de gametas nos vegetais. A mitose, ela é dividida em 4 fases. São elas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Né? Aí está representando como é que acontece a mitose, mas nós vamos entender, né, cada uma dessas etapas que ocorrem na mitose. A primeira fase é a prófase. É nela, né, que dá o início da condensação do DNA. Então, o DNA começa a se condensar, a se enrolar cada vez mais. Também a migração dos centríolos para os polos da célula. Então, os centríolos vão cada um para um polo, né, para um lado da célula. Acontece o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. A carioteca, lembrando, é a membrana que envolve o núcleo. Consequentemente, também há a fragmentação do núcleo. Né? Se a carioteca desaparece, o núcleo fica fragmentado. E é onde dá início a formação do fuso miótico. O fuso miótico é uma estrutura, né, temporária da célula, constituída de microtúbulos. Então, vocês vão ver eles aí na imagem, né, representados na corzinha branca, certo? Eles vão ajudar na hora da divisão celular. A segunda fase é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos estão no seu ponto máximo de condensação. Por esse motivo, né, devido a essa característica e outros, é aí, né, nessa fase da divisão, que é feito o cariótipo. O cariótipo é aquela leitura, vamos dizer assim, aquela imagem que mostra todos os cromossomos, né, dos seres, certo? Então, é nesse momento, né, de condensação máxima dos cromossomos que é possível fazer a leitura, vamos dizer assim, né, do cariótipo. Os centríolos estão nos polos opostos da célula. Você pode observar na imagem, né? Eles estão nessa cor amarelo, sempre em 2, né? As cromatídeos estão presas pelas fibras do fuso. Se você observar as cromatídeos, né? Elas estão presas aí por essas fitas, né? Essas fibras representadas aí na cor branca. E os cromossomos estão localizados na placa equatorial celular. Essa placa equatorial mostra os cromossomos bem alinhados ao centro,
né, da célula. Na terceira fase, chamada de anáfase, os cromossomos serão separados pelo fuso miótico. Então, esse fuso miótico, ele separa as cromatídees irmãs, né? Ele puxa as cromatídees irmãs para polos, né, para os lados diferentes. Então, há a migração das cromatídees para polos, né, para cada uma para um lado da célula, como você pode observar aí na imagem. As cromatídees separadas migram para os polos opostos da célula. E aí nós passamos para a quarta e última fase, que é a fase chamada de telófase. Na telófase, os cromossomos chegam aos lados opostos da célula, eles começam a se descondensar, começam a se separar, né, a se desenrolar. Acontece também, né, o reaparecimento do nucleolo e da carioteca. Então, o núcleo vai começar, né, os núcleos, né, vão começar a se formar. E, por fim, acontece a citocinese, que é nada mais, nada menos que a divisão do citoplasma. É quando realmente acontece a ruptura, né, e aquela célula que anteriormente era só uma, dá origem a duas células filhas iguais. Para a gente entender melhor, vamos ver essa pequena animação que mostra aí a divisão celular. Nós podemos observar aí as partes, né? A fragmentação do núcleo, a formação do fuso, as cromatídees, né, estando bem alinhadas aí na placa equatorial. O momento onde elas são separadas, né, puxadas, cada um para um polo. A formação novamente dos núcleos e, por fim, a divisão da célula. Todas essas partes que nós vimos até agora, nós estávamos falando, né, primeiro da intéfase e depois, né, da primeira forma de divisão celular, que era a mitose. Lembrando que a mitose ela é uma divisão equacional, porque a célula que se dividiu dá origem a células iguais. Já a meiose, ela é considerada uma divisão reducional, certo? E aí vocês vão entender o porquê. Meiose. Aí em cima você já consegue observar o esquema da meiose. Diferente da mitose, onde uma célula 2N dava origem a duas células também 2N, na meiose nós temos uma célula 2N que dá origem a duas células N. Então, se você for representar a espécie humana, uma célula com 46 cromossomos vai dar origem a duas células com 23, com a metade de cromossomos. E essas duas células que foram originadas vão dar origem, né, a mais duas cada uma, no total de 4, também células N, né, com o número de cromossomos N. Mas vamos entender a meiose. É o processo de divisão celular, através do qual uma célula eucariótica dá origem a 4 outras células diferentes entre si, com metade do material genético contido na célula-mãe, que foi o que eu expliquei agora há pouco para vocês. Ela acontece nas células reprodutivas, nas células germinativas. Dependendo do grupo de organismos, a meiose pode ocorrer em diferentes momentos do ciclo de vida. Ela pode acontecer na formação dos gametas, na produção de esporos e logo após a formação do zigoto. Qual a importância e a função? A meiose está diretamente ligada, né, relacionada ao processo de reprodução dos organismos. Na meiose, se você observar nessa imagem logo acima, você vai perceber que ela tem duas fases. Então, nós temos a meiose 1, que é quando ela deixa de ser 2N, né, e produz duas células N, tá, chamada meiose 1. E nós temos a meiose 2, que é a segunda fase, que é quando essas duas células N dão origem a 4 células também N. E aí, cada uma dessas duas fases da meiose tem as suas subfases. Na meiose 1, nós temos a prófase 1, a metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E na meiose 2, nós temos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2.
Aí, nesse esquema, nós também podemos ver, observar como é que acontece essa divisão celular, certo? As duas fases da meiose, mas nós vamos entender melhor vendo cada uma dessas etapas. A meiose 1. Qual a importância da meiose 1? Acontece a separação dos cromossomos homólogos. E aí, como eu já falei antes, são divididos nessas 4 partes. Na prófase 1, que é a primeira etapa da meiose 1, lembrando mais uma vez que é quando a célula 2N vai se dividir, né, produzindo 2 células N. Então, a prófase 1, ela tem 5 etapas. Quais são essas etapas? A primeira etapa é a leptoteno, que é quando começa a condensação dos cromossomos e eles acabam se tornando mais visíveis, e também o surgimento dos cromômeros. A segunda etapa é a chamada zigoteno, que é o pareamento dos cromossomos homólogos, né, chamado de sinápse. A terceira etapa é chamada de paquíteno. Acontece a troca de segmentos, né, de pedaços entre os cromossomos homólogos. Esse processo, né, de troca, de recombinação, promove uma grande variedade genética de uma espécie, né? Esse processo é conhecido como crossover. Se você observar na imagem, nós vemos aí, né, que nós temos a representação dos cromossomos, um em azul e um em vermelho, e acontece aí essa troca de segmentos, onde na última imagem você vai ver que um pedaço desse cromossomo vermelho foi para o cromossomo azul e vice-versa. A quarta etapa da prófase 1 é chamada de diplóteno, é onde acontece a separação dos cromossomos e o surgimento também dos quiasmas. O quiasma, ele mostra onde ocorreu a troca de material entre as cromatídees. E o quinto, né, a quinta fase, a quinta etapa, é a diacinese. Continua aí nessa etapa a separação dos cromossomos. Pronto, nós vimos a primeira etapa, né, que é a prófase 1, e na prófase 1 nós temos 5 partes. Depois de todo esse acontecimento, né, de todas essas recombinações e mudanças, a célula parte para a segunda fase, que é a metáfase 1. Na metáfase 1, acontece o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial da célula. É bem parecido com o que a gente já estudou na parte de mitose, certo? Logo após, nós vamos para a anáfase 1, que é a migração dos cromossomos homólogos para os polos da célula. Então, os cromossomos vão para os polos, cada um para um lado. E na telófase 1, acontece a descondensação dos cromossomos, o reaparecimento tanto do núcleo quanto da carioteca e o desaparecimento das fibras do fuso. Elas já não serão mais necessárias. Pronto. Nesse momento, a célula que era 2N, se transformou, né, se dividiu e agora deu origem a 2 células N, cada uma com um número haploide de cromossomos. Aí nós vimos a primeira fase da meiose, que é a meiose 1. Agora nós vamos ver a meiose 2, que é quando essas 2 células 2N, né, vão dar origem aí a 4 células N. E aí nós começamos a meiose 2. Qual a importância dela? É a separação das cromatídees irmãs. Como eu falei anteriormente, também é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Na prófase 2, acontece a duplicação e migração dos centríolos para os polos opostos, certo? Há o desaparecimento da carioteca e do nucleolo e a condensação dos cromossomos. Como eu falei anteriormente, bem parecido com o que acontece na mitose. Segunda etapa, a metáfase 2, os cromossomos localizados na placa equatorial da célula, né? As fibras do fuso estão ligadas a eles, né, aos centrômeros, e
começa aí a separação das cromatídeas irmãs. Na anáfase 2, ocorre a separação e a migração das cromatídeas para os polos opostos da célula. Na telófase 2, né, a última parte, acontece novamente o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, a descondensação dos cromossomos e a citocinese, que é a divisão, né, do citoplasma. Então, a célula realmente aí vai se dividir, dando origem, nesse caso, a 4 células N, né, a 4 células haploides. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto um pouquinho complicado, então eu peço que vocês revejam o vídeo, fazendo as anotações necessárias no caderno. E lembrando também que você que não assistiu o vídeo anterior, assista o vídeo anterior para ficar mais fácil de entender essa segunda parte do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.